Pegue sua Bíblia nas mãos, abra em 1 Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Davi quis construir para Deus uma casa. Só que o Senhor disse: não será tu, Davi, que construirás para mim uma casa, mas será o teu filho Salomão que vai construir uma casa para mim. No capítulo 8, no versículo 20, no finalzinho do versículo, diz a palavra: e construí a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. No versículo 22, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e orou. E ele faz uma belíssima, depois você pode ler todo o texto bíblico, essa belíssima oração de Salomão. Mas no versículo 27 da oração de Salomão, ele diz: mas será possível que Deus habita na terra? Se os mais altos dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Todavia, Senhor meu Deus, atende a oração de súplica do teu servo e ouve o clamor, a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos repousem atentos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Passa uma página. Capítulo 9. Salomão tem uma segunda aparição de Deus. Depois que Salomão tinha concluído a construção da casa do Senhor e da casa do rei, e realizado tudo quanto desejara fazer, apareceu-lhe o Senhor outra vez, como aparecera em Gabaon. E o Senhor lhe disse: ouvi tua oração e tua súplica, que apresentaste diante de mim. Santifiquei esta casa que construístes, para que nela eu ponha meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Deus falando a Salomão: tu também, se andares na minha presença, assim como andava Davi teu pai, com o coração íntegro e em equidade, se fizeres tudo o que te ordenar e observares meus estatutos e normas, manterei teu trono para sempre em Israel, assim como falei a Davi teu pai, dizendo: não deixarei faltar um homem de tua descendência no trono de Israel. Deus confirmando a bênção sobre a casa construída por Salomão para ele.
Os anos passam. Salomão, em pouco tempo, ele já desagrada o coração de Deus e comete pecados gravíssimos contra o Senhor, seu Deus. Salomão, homem visitado por Deus, Deus apareceu a ele, mas ele cai no pecado da infidelidade para com Deus. E os tempos passam, e no tempo do profeta Isaías, eles começam a fazer acepções de pessoas quanto ao estar na casa do Senhor. Então, dois grupos de pessoas não podem entrar no santuário de Deus. Isaías capítulo 56. Aqueles que eram castrados, os eunucos, e aqueles que eram migrantes também não podiam entrar na casa de Deus. Eles ficavam fora, eram excluídos da casa de Deus. E o profeta se levanta em favor destes dois grupos de pessoas. Isaías, capítulo 56, versículo 4. Pois assim diz o Senhor, aos castrados que guardam meus sábados, que preferem sempre o que me agrada, e ficam firmes na minha aliança, darei na minha casa, dentro de minhas muralhas, um membro e um nome melhor que filhos e filhas. Dou-lhes um nome duradouro, que nunca há de acabar. E aos migrantes que aderiram ao Senhor para prestar-lhe culto e amar o nome do Senhor, para serem seus servos, os que guardam o sábado com todo o respeito e ficam firmes na minha aliança. Vou levá-los para a minha montanha santa, vou fazê-los felizes em minha casa de oração. Seus holocaustos e oferendas serão todos aceitos com agrado no meu altar, aquele altar construído por Salomão, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os tempos passam. Abra em Mateus capítulo 21, já Novo Testamento, versículo 12. Mateus 21, 12. Jesus entrou no templo, o mesmo construído por Salomão, e expulsou todos os que ali estavam, vendendo e comprando, derrubando as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas, e disse-lhes: está escrito, fazendo referência a Isaías 56, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Os cegos e os aleijados aproximam-se de Jesus no templo e ele os curou. Os sumos sacerdotes e os escribas ficaram indignados por causa da mentalidade antiga, ao ver as maravilhas que ele fazia. E as crianças dentro do templo gritavam: Hosana ao filho de Davi. Interpelaram-no: está ouvindo o que dizem? Sim, estou, respondeu Jesus. Nunca lestes nas escrituras, da boca dos pequeninos e das criancinhas preparastes um louvor? Então os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite.
tema desta nossa pregação é: minha casa é uma casa de... Minha casa é uma casa de oração. Mas eu já faço em cima dessa frase uma pergunta: minha casa é uma casa de oração? Pergunta. Minha casa, a sua casa, aonde você mora, é uma casa de oração? Será? Interroga. A minha casa é uma casa de oração? Se a sua casa, aonde você mora, aonde você reside com os seus, é uma casa de oração, se autoquestione o que tem entrado dentro da sua casa. O que tem entrado? Por que para com a tua igreja, paróquia, quando você entra na tua igreja, ou deveria ser assim, você tem para com a tua igreja todo o respeito? E que dê o respeito para com a tua casa? Casa. O que se fala dentro da sua casa diz que a sua casa é uma casa de oração? O que se vive dentro da sua casa diz que a sua casa é uma casa de oração? Os relacionamentos que ali acontecem no dia a dia provam que a sua casa é verdadeiramente uma casa de oração. Ali o Senhor volta o seu olhar, a oração que é feita ali sobe na presença do Senhor, é agradável ao coração de Deus. Eu estou falando nesse momento e quero ser muito direto aos meus amados irmãos e irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana. É para você que eu estou dirigindo a palavra. Se você não é católico, é de uma outra realidade, está escutando o padre, então em nenhum momento se perturbe, porque você não pratica a mesma fé que nós. Mas eu estou falando aos meus irmãos católicos. As nossas casas podem dizer que são verdadeiramente casa de oração. Hoje é que dia? De que forma que o domingo é vivenciado dentro da sua casa? Que é o dia de quem? Já imaginou se eu, o Padre Roger, para cá só os 3 padres que estão aqui, e Padre Bruno, fôssemos almoçar dentro do... está ainda em construção, Santuário do Pai das Misericórdias, regando o nosso almoço com uma boa cervejada? O que você diria? Se você passasse pelo Pai das Misericórdias e você contemplasse nós dentro do Pai das Misericórdias com este tipo de comportamento, o que você falaria de nós pelos 4 cantos do Brasil? Nós seríamos motivo de escândalos. Por que eu estou falando isso? Porque a sua casa católica não pode ser motivo de escândalo. A sua casa não pode ser motivo de escândalo. O que se bebe na sua casa aos domingos? Eu respeito se seu marido não é católico, ou se é católico ele não pratica, mas se ele bebe o problema é dele. Agora você não. Pelo menos você disse católico praticante, entusiasmado pelo Padre Bruno, na última frase que você dizia que você era católico e católico praticante. Puxa para você a responsabilidade. Se os outros não fazem, é problema pessoal deles. Puxa para você a responsabilidade, porque você é o católico e é você que diz que é o praticante. Então puxa para si. Se eles não vivem, é problema pessoal deles. Mas não transformemos nossa casa naquilo que ela não foi construída para ser. Eu não sei até quando, me perdoe falar assim para vocês, mas eu não sei até quando que nós católicos não vamos criar juízo. Não sei até quando.
que se assiste na TV da sua casa? Diz que a sua casa é casa de oração? O que se assiste? O que se vê na TV da sua casa prova que Deus habita dentro da sua casa, é um lugar agradável aos olhos de Deus. Deus se regozija em estar assistindo com você o que você assiste. Ou você é o tipo de católico que veste roupas para viver outro catolicismo. Dentro da igreja eu visto uma roupa, dentro da minha casa eu visto uma roupa, quando eu vou, vai tirando, vestindo e tirando. Ou você é ou você não é. Restaura a minha casa. A gente não pode ficar cantando e não fazer nada. Restaura, Senhor. Tira tudo que precisa ser arrancado, porque Jesus, ele não teve nenhum tipo de, como é que diríamos? Falsa humildade. Respeito humano, essa é a palavra. O que ele fez? Pegou o quê? Pegou o quê? E começou a fazer o quê? Imagina a festa que esse homem fez. O escândalo que ele causou dentro do templo construído pelo grande Salomão, que não estava mais sendo honrado como casa de Deus, tinha se tornado no mercado terrível. O templo tinha uma moeda própria. Por que eles trocavam moeda? Porque o templo era tão poderoso que tinha uma moeda própria que circulava no templo. Então o templo tornou-se essa casa de câmbio, de troca. E Jesus, quando viu isso, ficou tremendamente agitado, parecido com um homem chamado Papa Francisco com o Banco do Vaticano. Agitado. Você vê como a palavra lá do Antigo Testamento ou do tempo do Novo Testamento se atualiza hoje na Igreja Católica. O Papa colocando a casa de Deus em ordem, porque o banco se tornou um lugar de escândalo mundial. Mas graças a Deus que a igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Deus suscita um Papa Francisco para colocar a casa de Deus em ordem, para chamar a atenção dos católicos, dizendo: bagunçar a casa de Deus, mas a casa de Deus é casa de Deus. Graças a Deus. Nós precisamos acreditar, amados, que nós estamos vivendo um tempo novo. Deus nos deu, por meio deste homem dele, Papa Francisco, a graça de adentrar um tempo novo. Novo. Deus quis para esse momento. Mas é que o que ele está fazendo no Banco do Vaticano, você tem que fazer no banco da sua casa. O que tem entrado dentro da sua casa? Nós não podemos nos dar licença. Abrimos a porta e entra. Pode ir entrando. Entra à vontade, à vontade. Não, quem manda na minha casa, não é essa frase que a gente usa? Quem manda na minha casa? Esse dia eu disse para uma senhora, ela disse: padre, eu não sei mais o que eu faço, porque os meus filhos trazem as namoradas para dentro da minha casa, e eu não admito, eu estou errada em não admitir que os meus filhos durmam com as namoradas dentro da minha casa. Eu falei: a senhora está mais do que certa. Quem manda na sua casa é a senhora. Quem manda é a senhora. Não transforme a sua casa num lugar de prostituição, num lugar de pecado, num lugar onde há uma ofensa direta ao coração de Deus. Se eles querem pecar, porque eles não vivem sua religião, dizem ser católico, mas não vivem, que eles vão pecar no mato, onde eles quiserem, mas na sua casa não. Quem manda na sua casa é a senhora. E digo para você, pai, quem manda na sua casa é você. É você, é você. Você é o dono da sua casa. Assuma a sua casa de uma vez por toda. Quem manda aqui sou eu. Não no autoritarismo, não, mas na autoridade de Deus, que edificou a tua casa como uma igreja. Nossas casas são igrejas? Não ouvi? Igrejas domésticas.
Se a sua casa é uma igreja doméstica, por que eu estou falando com tanta empolgação? Porque a sua casa precisa ser essa igreja doméstica. No dia que a Canção Nova colocar naquela lanchonete cerveja, bebidas alcoolizadas para vender para vocês, eu acho que nós chegamos no fim da Canção Nova. Porque aqui não há espaço para isso. Aqui não há espaço. Eu compreendo a Canção Nova Território, toda ela como uma casa de Deus. Seria muito estranho nós, todo mundo aqui, um monte de bêbado ali atrás. Não haveria comunhão. Aliás, eles fariam uma bagunça aqui dentro, né? Porque quando o bêbado bebe, perde a noção do tempo. Você está entendendo? Nossa casa precisa ser novamente uma casa de oração, aonde Jesus tem prazer de entrar nas nossas casas, de ficar nas nossas casas. Casa, quando eu falo casa, eu estou falando casa. Aonde você mora com a sua família, tem quarto, tem banheiro, ali é a sua casa, tem um muro. Todo esse território precisa ser lugar da habitação de Deus, da morada de Deus. O salmista no Salmo 122, ele vai dizer, versículo 1: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria em voltar para a sua casa? Eu tenho. Eu não vejo a hora de ir para a minha casa, aqui na Canção Nova, onde eu moro. Toda a Canção Nova é minha casa, mas a casa onde eu moro, lá no seminário da Canção Nova, eu tenho muita alegria de voltar para a minha casa. Tem hora que até peco, que eu fico tão preso à minha casa, que eu esqueço de visitar as outras casas. Porque depois de um dia de confissão, cansado, quero mais minha casa. Tenho prazer de ficar na minha casa. Eu acho que quando eu chegar no céu, eu já descobri. Lá no céu eu vou ter um jardim tão belo. Eu vou cultivar flores no céu, porque eu gosto tanto de planta. A minha casa acho que vai ser muito bonita no céu. Eu estou assim já entusiasmado com ela. Casa. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa. Não compreenda só a tua igreja, a tua paróquia. Não compreenda. Eu estou tentando trazer o refrão do Salmo para a tua casa. Aonde você mora com seu marido? O marido me dizia um dia desse, padre, eu saio do serviço, eu fico enrolando, fico com os meus amigos, bebo lá com os meus amigos alguma coisa, só para não chegar em casa cedo. Por que, meu filho, que você faz isso? Porque a minha casa é o lugar mais insuportável para entrar, padre. Falei, como assim? Me explica melhor. Quando eu entro, padre, eu já entro sendo cobrado. Eu já entro sendo exigido. E eu não aguento mais falação no meu ouvido. O tempo todo. A casa já não é mais um lugar que alegra o coração dele. Porque é um lugar de cobrança. Mas de uma cobrança não cristã, mas uma cobrança pagã, onde se humilha a pessoa, onde se fala palavras pesadas, palavras duras. Cuidado, sua casa tem que ser um ambiente agradável. Seu filho tem que gostar mais da sua casa do que da casa do vizinho, da vizinha, da casa da namorada, do namorado. Por que ele não quer ficar na tua casa? Será por quê? Por que ele trocou a tua casa pela casa da namorada? Fica o dia todo na casa da namorada, porque talvez os pais da namorada fazem o teu papel. Acolhe, é carinhoso. De uma forma defeituosa, não cobra, não exige. Não, nossa casa precisa voltar a ser uma casa de oração. Uma pergunta prática. Há sinais que dizem que a tua casa é uma casa católica? Se
se eu entrar na sua casa hoje como sacerdote, eu vou ver algum sinal que diz que a sua casa, eu estou falando a católicos, ouviu? Repito, a sua casa diz que a sua casa é uma casa católica ou é uma casa pagã, que não tem mais nada de católico, tirou tudo. Porque ouviram dizer aí que é pecado, que é idolatria, que é isso, que é aquilo. Católico, a tua igreja mãe, ela não é louca para te fazer errar. Ela sabe quando ela te deixa colocar ali um quadro daqueles belíssimos ali da Canção Nova, um crucifixo, um terço. A igreja, ela tem história, ela não nasceu ontem. Ouviu? Quando começaram a rechaçar contra ela, ela já tinha 1500 anos de história. Quando um padre maluco começou a pensar contra a igreja, se opôs à igreja, ela já caminhava 1500 anos. Não é esse padre, depois de 500 anos, que vem trazer uma novidade dizendo que agora tem que ser assim. Que 1500 anos foram anos de erros. Acorda, volta a devolver à sua casa sinais sagrados que dizem que a sua casa é uma casa de oração. Volta, devolve. Todo mundo que entra no meu quarto fica espantado. Diz que meu quarto parece uma igreja, mas eu faço questão de ter tudo que eu tenho das minhas imagens esparramada. Gosto, de paixão. E Deus sabe que eu nunca cometi diante dele um pecado de idolatria, porque ele continua sendo o meu Deus, o centro da minha vida, o meu tudo. Ele sabe disso. Que eu nunca troquei ele e nunca vou trocá-lo. Em sã consciência, se pecado é cometido em sã consciência, eu nunca cometi um pecado de idolatria, porque Deus continua sendo o meu Deus. Guarda isso, católico. Não se deixe influenciar. Devolva à tua casa uma visão católica, que as pessoas tenham, entrem e saibam, a minha casa é uma casa católica. Tirou tudo, tem de tudo e não tem nada. Salmo 112, na sua casa a riqueza e bem-estar, e sua justiça permanece para sempre. A sua casa. Olha, se está te faltando as coisas, é porque a sua casa não está sendo uma casa de oração. Deus assiste a casa do justo. E se você quer um exemplo que Deus assiste a casa do justo, olha para essa chácara que é a casa do justo. E como é que Deus mantém essa casa? E se existe um justo nessa casa, eu lhe apresento um justo. E apresento sem medo de errar. Se o Senhor continuar abençoando esta casa, é porque existe um justo que mantém na fidelidade o coração dele ao coração de Deus, que se chama Monsenhor Jonas Abib. Então, se essa casa é abençoada, porque um justo ainda permanece no nosso meio, e ele é o sinal da atração do céu para essa casa. Seja você o justo da sua casa. Ouviu? Você. Se eles não vivem, escuta o padre, é problema deles. Viva você. Se já não há mais ambiente para que a tua casa seja uma casa de oração, porque todos os lugares você é rechaçado, eu vou lhe dar um ambiente maravilhoso para você não ser incomodado. Debaixo do teu chuveiro, ninguém te incomoda. Sabia? Ninguém vai entrar debaixo do teu chuveiro com você para te incomodar. Faça do teu chuveiro o teu ambiente de intimidade com Deus. Sério, padre? Sério. Eu de vez em quando adoro Deus debaixo do meu chuveiro. Eu tenho capela do Santíssimo na minha casa.
Mas eu adoro Deus debaixo do meu chuveiro. Eu me ajoelho e presto culto a Ele de adoração debaixo do meu chuveiro. E eu saio do meu banho regozijando na presença do Senhor, porque eu sei que o Senhor está aonde o seu nome é invocado com sinceridade. Escuta, restaura a minha casa, Senhor. Seja concreto, seja muito concreto com você mesmo. Muito. Tira da sua casa aquilo que não diz respeito a uma casa de oração. Tira. Dá uma olhadinha no livro, ou nos livros que ainda você tem na sua estante. Esse livro não condiz com uma casa de oração. Primeiro, esse livro não é católico. E o que ele apresenta como ensinamento é totalmente contrário à minha fé. Queima? Não diz de você. Não é o lugar de você ficar se alimentando. Livro de astrologia, numerologia, livro do espírita fulano, beltrano, cicrano. Queima tudo. Isso não diz da tua fé católica, apostólica, romana. Queima, sem medo. Se a tua casa ainda está presente na decoração da sua casa, coisas que não dizem da fé católica, joga. Se o elefante é um bichinho ali de decoração, permaneça. Mas se você colocou ele virado com a bunda para a porta como superstição, joga fora. Entendeu a diferença? Se o elefante é simplesmente decorativo, é uma coisa. Se é objeto supersticioso, joga no lixo. Que não convém para a casa de um católico. Quer o elefante e não quer um crucifixo. Está entendendo a cabeça do católico doida? Aceita o elefante, mas não aceita o crucifixo. Mudou a mentalidade. Voltemos. Nossas casas precisam ser. A minha casa é uma casa de... Será? Será? O Senhor tem prazer de ficar na sua casa? É ambiente de fofoca, de briga, de confusão, e você é o autor de tudo isso? Porque pior é se você é o autor de tudo isso. Não, amados, eu estou falando a combatentes. O Senhor tem nos dado esses acampamentos para que neles nós sejamos pedagogicamente formados para o combate. Cala a boca em vez de você falar. Aceita ser humilhado, tudo que te acontecer. Eclesiástico capítulo 2, aceita. Porque a minha casa é casa de oração. Eu não posso ser o autor da confusão, o autor da briga, o autor do desentendimento, o autor da ira, da mágoa, da raiva, do ódio. Eu não posso ser o autor disso. Eu preciso ser uma pessoa de paz, uma pessoa que provoca um clima de unidade dentro de casa. Todo mundo está falando alto, eu falo baixo. Você está entendendo o que o Senhor quer da gente? Coisas práticas. Eu sinto que o Senhor sempre me leva nas minhas pregações para coisas muito práticas. Eu não sou muito de teorizar, não. Até porque eu sou meio difícil de entender as coisas. Então comigo nosso Senhor tem que ser muito prático, muito simples. Eu vou ser muito franco para você. Tem livro da Igreja Católica que eu não entendo nada quando eu leio. De tão alto o nível de conhecimento daquele livro. Eu fico na base lá. Eu disse que eu amo o Papa Francisco, porque quando ele fala eu entendo tudo. Eu, padre, entendo tudo que ele fala. É uma limitação pessoal. Admiro quem tem essas capacidades extraordinárias e fico babando diante dessas capacidades. Mas para cada um Deus deu uma graça especial. A minha é essa.
Transforma a tua casa num ambiente saudável. Casa. Não leve para dentro da sua casa aquilo que não condiz, que não é de Deus, e você sabe que não é de Deus. Mesmo que seja um presente dado por uma pessoa que tanto te quer bem, se não condiz com a tua fé católica, dê um jeitinho, mas manda esse presente embora. Gostou do presente? É pecado dizer gostei. Se não condiz com a tua fé, olha, coloca isso aqui na tua casa, porque isso aqui, ó, depois que eu coloquei a minha casa virou. Você está entendendo? Não leve nada de supersticioso. Eu, quando era moleque, chegou uma pessoa muito chata na casa da minha tia e ela não ia embora. Ela ficou enrolando. E aí disseram, eu era menino, né? Corre lá e coloca a agulha na ponta do cabo da vassoura que ela vai embora. E eu fui, coloquei atrás da porta. Coloquei. Na época eu acreditei, porque rapidinho a mulher foi embora. Mas nós somos tendenciosos a essas superstições. Diga comigo, Senhor, restaura minha casa enquanto é tempo. Se ela não estava sendo casa de oração, eu vou lutar, Senhor. Eu vou fazer a minha parte para que a minha casa seja casa de oração. Essas menininhas, o que vocês colocam no quarto de vocês, além dos posters? Está na hora de colocar uma imagenzinha de Nossa Senhora, um crucifixo. Ouviu? Diminui um pouco os posters ali, coloca alguma coisa que diga que o teu quarto é um lugar da presença, que mostre alguma coisa. Cheguei no cemitério da Canção Nova e fui enchendo a casa. Se você for lá, vai ver, a casa está lotada de coisas. Mas que diga alguma coisa que chega naquela casa. Eu creio que é por aí o caminho. Cuidado com o que se assiste. Eu não concluí a minha fala, mas eu vou precisar concluir nesse sentido. Combatente, por favor. Eu não tenho poder para lhe proibir. Se eu tivesse, eu proibiria, mas não tenho. Porque a igreja que é mãe, ela não nos proíbe de nada. Ela nos propõe um caminho. Porque a palavra de Deus é uma proposta também de um caminho. Mas até quando que vocês vão ficar ainda viciados em novela? Por favor. Por favor. Até quando? Até quando que a novela vai fazer parte da sua vida? Que você é fidelíssimo, mas não consegue rezar nada porque a novela não deixa. E se está conversando, se a conversa é maravilhosa, para tudo. Por quê? Porque começou o primeiro capítulo. Eu acho que no dia que eu entrar na casa de um membro da comunidade Canção Nova e eu ver esse membro assistindo novela, acho que eu vou ficar arrasado. Eu acredito que esse membro perdeu totalmente a noção. Vive dentro da comunidade como uma pessoa sem noção. Porque o que esse Monsenhor Jonas já pregou contra a novela não está escrito. E a gente até hoje não obedece a voz do profeta de Deus. Elas não têm princípios católicos, acredita, observa. Elas não têm princípio cristão. Elas não querem fazer com que a sua casa seja uma casa de oração. O tipo de comportamento que elas estão apresentando contradiz a fé católica, bate de frente contra a nossa doutrina, e a gente fica engolindo tudo isso e ainda concordando. Eu nem sei quais são as do momento, porque eu só tenho de Canção Nova,
18 anos que eu nunca mais vi uma novela na minha vida. 18 anos. E olha para o padre. Se existia pessoa viciada em novela, está aqui um. Baila, baila comigo. Lembra? Não perdia essas. Olha. E eu tenho uma tendência natural a querer olhar. Mas eu nunca mais parei para assistir. Nunca mais. Por quê, padre? Porque eu ouvi a voz de um profeta que falava que isso não me edificaria na minha vida de padre. E eu concordei que não me edifica, e eu quero continuar vivendo na edificação da minha vocação, e não da destruição da minha vocação. Teu casamento não pode ser alimentado com as nossas belíssimas atrizes. É o meio que elas têm para ganhar dinheiro, é o meio de vida delas. Elas precisam desse trabalho, só que elas fazem novela para os pagãos e não para os católicos, que somos nós. Ouviu? Elas fazem para os pagãos, não para nós. Nós já fizemos uma opção. Minha casa é uma... Será? Olha o que diz o segundo livro de Reis, 17:33. Ainda que prestassem culto ao Senhor, serviam também aos seus próprios deuses, segundo o costume da nação da qual foram trazidos. Olha a facilidade que tinha no coração daquele povo. Ainda que prestassem culto ao Senhor, e vai, pula, saía do culto do Senhor e ia prestar culto aos outros deuses, conforme os costumes de onde eles tinham vindo. Olhe para o seu irmão e diga para ele: está errado. Fala para ele, convença ele: está errado. Olha para esse irmão e diga: amado, você é a mulher amada, fique sabendo, a sua casa precisa ser uma casa de oração. Você está entendendo? Precisa ser uma casa. Eu não estou falando que a partir de hoje todos vocês só devem assistir TV Canção Nova. Não! Eu estou falando o que você vê nas TVs. Eu assisto outros canais, mas eu sei o que eu assisto nos outros canais. Eu preciso ter bom senso. Faça a perguntinha para você mesmo: me convém ou não me convém? Responda a pergunta. Se te convém assistir, veja se a tua filha assistiria o que você está assistindo. Faça a pergunta para você mesmo: eu gostaria que a minha filha assistisse o que eu estou assistindo? Não. Então, se eu não gostaria que ela assistisse, eu também não devo assistir. Ouviu? Isso diz de testemunho. Falei hoje de manhã, Francisco de Assis saiu com o seu irmão Frade para fazer uma pregação. Os dois saíram, andaram pela cidade, voltaram para o convento, e o irmão Frade perguntou para Francisco: e aí? Você não vai fazer a pregação? Francisco disse: não, nós pregamos com a nossa vida. Entendeu? Não, nós pregamos com a nossa vida. Fizeram uma volta e voltaram. Não falaram nada, pregaram com a vida. Faça da sua casa, amado. Por favor, mas faça sem impor nada a ninguém. Estou falando faça para você, ouviu? Eu não estou falando para o seu marido que não veio, as nossas irmãs, as mulheres de fé. Os seus maridos não vieram, vocês vieram. Então não chega lá querendo fazer do seu marido um católico forçado.
Não, mas você faça, está entendendo a diferença? Não queira forçar seu filho a fazer, você faça. O seu testemunho pode arrastá-los no dia de Deus, na hora de Deus. Você faça. Eu nunca chego em casa arrastando minha mãe, meu pai. E eu sou padre, eu poderia arrastar, né? Acho que poderia arrastar. Nunca arrastei. Eu simplesmente faço o que tem que ser feito. Cumpro as minhas orações de sacerdote. Eles me veem rezando, eu não falo nada. Não sei se está atingindo eles, mas eu faço a minha parte. A minha casa é uma casa de oração. Se a sua casa é sua, então faça a sua parte. Compreendeu, filho? Compreendeu? Acho que você não está convencido. Compreendeu? Diga, Padre Edmilson, amanhã, segunda-feira, Padre Bruno já disse, não é dia de tristeza. Ouviu? Não é dia. Porém, é dia de faxina também. Tire tudo que não é de Deus da sua casa, sem medo. Jogue fora. Faça uma boa limpeza. Padre, graças a Deus que na minha casa não tem nada. Eu vou glorificar a Deus por você. A minha também não tem nada, graças a Deus, que eu preciso tirar. Mas se tem, tira sem medo. Sem medo. Não fique com medo de jogar fora. Desculpa. Até imagem de santo, se veio da macumba, joga no lixo. Ouviu? Se veio da macumbaria, joga no lixo, porque não presta. Padre, se veio da macumbaria, pode jogar, sem medo. Se é católica, se você adquiriu no ambiente católico, peça o padre para que dê uma bênção e fique em paz. Basta. Nós precisamos ajudar vocês a serem catequizados. Eu quis fazer desta última colocação nossa, essa catequese com vocês. Salomão, quando deu bobeira, não é que Deus tirou a bênção da casa de Deus, mas Salomão viu os estragos que ele fez, pela bobeira que ele deu. Não dê bobeira não. Não dê bobeira. Esses dias é absurdo, então não sei como é que você vai me entender. Espero não ser depois. Escuta, marido e esposa aqui presente. O teu quarto e a tua cama também é um lugar sagrado. Você não precisa cobrir imagens e crucifixo para o seu momento de intimidade com a tua esposa e com o teu marido. Porque a tua intimidade precisa também ser uma glorificação de Deus. Deus no teu relacionamento conjugal precisa ser glorificado. Só isso. Você está entendendo? Como a coisa é mais simples. Faça desse ambiente esse lugar de glorificação de Deus. Tira. Repito, por amor de Deus, me entenda. Se a bebida que tem na tua casa do teu marido, não chega lá quebrando, senão vai dar porrada. Estou falando para você, acho que estou deixando bem claro. O tempo todo eu estou me direcionando a você, combatente. Estão me entendendo? Não chega lá querendo acabar com o que é dele, porque vai criar um transtorno tremendo. Estou falando é você que não pode possuir essas coisas. Tanto que eu disse, puxe a responsabilidade para si. É eu que não vivo mais isso, Padre. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque você não vive mais. Se alguém vive, é problema pessoal dele, dela. Jesus fez a faxina, não tenha medo de fazer a faxina, mas nas suas coisas pessoais, aquilo que te pertence, não aquilo que não é seu.
Porque talvez você seja católica, praticante, fiel, e o seu marido seja espírita. Se os livros é dele, problema do livro dele. Estou falando para você não possuir tais tipos de livro. Está entendendo? Está claro? Porque você é o que mesmo? Fica de pé. Você é o que mesmo? Você é o que mesmo? A sua casa é o quê? A sua casa é o quê? E eu acho que o Padre Bruno explicou direitinho o que é oração para vocês. Que eu não preciso ficar falando mais. Eu sempre digo aos católicos: por que você reza terço? Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Desculpa, você não reza para ser pior. Você reza para ser melhor. Você está rezando o seu terço, alguém chegou: oi, bom dia. Qual deve ser a sua atitude para a pessoa? Bom dia, pois não. Já disse aqui, uma vez eu estava rezando terço, seminarista da Canção Nova, chegando da faculdade com uma fome, rezando terço. Ave Maria, cheia de graça, seu convosco. Irmão de comunidade do primeiro falou assim: Edmilson! E eu respondi: oi, com a cara fechada, estava morrendo de fome. Ele disse: que cara feia. Eu disse assim: você não percebe que eu estou rezando meu texto? Ainda mostrei. Meu texto não. Ele falou assim: que oração. Eu guardei isso na memória até hoje. A oração mais inválida que eu fazia era naquele dia. Um texto mais sem lógica, sem noção. Por quê? Porque a gente não reza para ser ruim. A gente reza para ser bom. A gente sai da adoração com a cara alegre. Você está vindo da onde? Da adoração. Mas sai da adoração com a cara... Tá vindo da onde? Da adoração, você não viu não? Não. Por favor. Combatente. A gente veio à missa da Canção Nova. Eu sempre acabo as missas dizendo: dê um sorriso para o irmão da direita. Dê aí, vai, para a direita. Um sorriso para o irmão da esquerda. Para ver que quando acabar a missa, você sai da missa sorrindo. Você estava onde? Na missa. Na missa. Você está entendendo? A gente reza para ser melhor. Faça da sua casa uma casa de oração, mas de uma oração agradável. Que as pessoas olhem e fiquem admiradas, que você reza, você é feliz, está sempre de bem com a vida, já acorda, como o Padre Bruno disse, para cima, positivo, aí, beleza. Tem dia que não dá não. Hoje eu estava dormindo numa boa. Termino com essas última experiência minha de hoje. Eu já olhei no relógio. Que ontem acabou aqui, cheguei em casa muito cansado. 6h20. Pois não? Estava deitado. Padre, é o Senhor na missa 6h15. Eu falei: eu? Eu não acredito que sou eu. Ele disse: é o Senhor. Eu falei: menino, eu estou no acampamento, eu tenho adoração 8h20. Mas não pode ser eu estou na missa. Já liguei na casa 10, o Senhor está na escala da missa 6. Falei: ai, Jesus. 6h20. Então eu estava dormindo, acordei todo tonto ainda. Me arrumei rápido e desci. Estava lá os irmãos me esperando. Olha, minha cara, não sei quem estava lá, deve ter visto minha cara terrível. Eu disse: amados, eu quero pedir perdão a vocês, que eu não sabia que eu estava na escala de 6h20, 6h15. Mas vamos celebrar com alegria. Vamos celebrar com alegria. Com a cara morrendo de sono, mas vamos celebrar com alegria. Restaura minha casa, Senhor. Vai, levanta o braço agora bem alto. Mais alto que você puder, vai. Isso. Canta para valer. Mas quando chegar lá, começa a colocar a casa em ordem, ouviu? Ouviu? Olha, quero dizer, eu escutei esses dias. É loucura o que eu vou dizer na televisão. Mas se há católicas aqui com produtos de sex shop, joga no lixo. Isso não diz da tua casa de oração, ouviu, filha? Ouviu? Ouviu? Isso não condiz com a casa de um católico. Casa de sex shop é para pagão. Pagão pode comprar, mas você não. Porque o teu relacionamento precisa ser para glorificar o nome do Senhor.
Restaura minha casa, Senhor. Vai lá. Restaura minha casa, Senhor. Lá onde você mora, olha lá que vai estar cantando. Restaura minha casa, Senhor. Com toda a força. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa. Restaura minha casa, Senhor. Faça um gesto. Sua bênção derrama aqui. Minha casa vem reconstruir. Com toda a força. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa. Nossa casa vem reconstruir. Abra os braços e declara. Com sinais E prodígios. e prodígios. Peça para Ele sobre nós. Sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Peça mais profundo do teu coração. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Tuas bênçãos derrama aqui. Suas bênçãos derrama aqui. Minha casa, lá onde eu moro. Minha casa vem reconstruir. Suas bênçãos derrama. Suas bênçãos derrama aqui. Minha casa, Senhor. Minha casa vem reconstruir. Solta a voz e declara. Com sinais e prodígios. Sobre nós, Senhor. Sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. E andar lá, mandar lá, lavar e manter. Oh, se me mandar lá, lavar e manter. Oh, se me mandar lá, cantar lá, lavar e manter. Oh, se me mandar lá, lavar e manter. Se me mandar lá, cantar lá, lavar e manter. Oh, se me mandar ele cantar lá, lavar e manter. Se me mandar lá, lavar e mandar lá, lavar e manter. Oh, se me mandar lá, lavar e manter. Se me mandar lá, lavar e manter. Diga comigo, Senhor, em meu nome, de forma muito pessoal, eu, fale seu nome, Padre Edmilson, quero renunciar todas as vezes que eu fiz da minha casa um ambiente de bagunça, de confusão, de piadas sujas, de pornografia, de brigas, de bebedeiras, de iras, de maledicências. Todas as vezes, Senhor, que eu levei para a minha casa objetos não católicos, coisas consagradas em ambientes não católicos, em teu nome, Jesus, pelo teu divino poder, eu renuncio agora. Se eu fui a pessoa que introduziu essas coisas dentro da minha casa, eu te peço perdão, Jesus. Eu clamo por misericórdia, porque eu transformei
Porque eu transformei o ambiente da minha casa o ambiente da minha casa no ambiente pagão. no ambiente pagão. E a minha casa, Senhor, E a minha casa é uma casa de oração. é uma casa de oração. Um dia, Senhor, Um dia assim, eu e a minha casa, eu e a minha casa, todos os meus, todos os meus, serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Enquanto isso não acontecer, Enquanto isso não acontecer, eu quero servi-lo. eu quero servir. Eu quero servir com alegria. Eu quero servi-lo com alegria. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, falar para mim mesmo. falar para mim mesmo. Fiquei feliz Fiquei feliz quando me disseram: quando me disseram, volto para a minha casa. volto para a minha casa. Porque a minha casa, Senhor, Porque a minha casa é um lugar de bênção. é um lugar de A minha bênção. casa, Senhor, A minha casa é um Senhor, lugar de oração. é um lugar de A oração. minha casa, A Senhor, minha casa é um Senhor, lugar é um aonde lugar o Senhor aonde o terá Senhor prazer de ficar. terá prazer de ficar. Eu tenho certeza, Senhor, Eu tenho certeza, Senhor, que na minha casa, na minha se casa, depender de mim, se depender de mim, tu tens um lugar de tu preferência. tens um lugar de preferência. E sempre terá um lugar de preferência. Sempre terá um lugar de preferência. Por isso que eu renuncio, Senhor, Por isso que eu renuncio em teu nome, em teu nome a tudo que não proveio de ti. a tudo que não provém de ti. Em nome de Jesus, Em nome de está Jesus, renunciado está renunciado definitivamente. definitivamente. Que assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Restaura minha família, canta com toda a força nas palmas. Restaura, Restaura minha família, Senhor. restaura minha família, Restaura minha família, Senhor. restaura minha vida, Restaura minha vida, Senhor. restaura minha vida, Senhor, Restaura minha vida, Senhor. com sinais, Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. com sinais e prodígios, Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso, que Ele vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. cançãonovaplay.com. Assine já!